O cristianismo que a história não contou existe como um véu que encobre a verdade. Um tecido de fios bordados com interpretações, dogmas e silêncios convenientes. A história do cristianismo, tal como foi narrada, é apenas um reflexo da sua realidade mais profunda, um eco distorcido de um ensinamento que, na sua origem, não se limitava à fé cega ou à estrutura eclesiástica. A chave essencial foi escondida: que Cristo não é um personagem exclusivo da história, mas um poder latente em cada ser humano, esperando para ser despertado. Os ensinamentos que Jesus deixou não eram lições a serem repetidas sem reflexão, mas fórmulas alquímicas para transformar a consciência. Entretanto, com o tempo, a instituição formada em seu nome transformou sua mensagem em doutrina e suas parábolas em leis fixas, esquecendo que a verdade não pode ser capturada em um único livro ou reduzida a um único dogma. Nos primeiros séculos, antes que a Bíblia como a conhecemos existisse, os discípulos aprendiam em segredo, recebendo instruções diretas sobre a natureza da alma, a transmutação do ser e a conexão com a divindade interior. Mas esses ensinamentos foram silenciados, seus textos ocultados e os portadores de seus conhecimentos perseguidos como hereges. O Evangelho de Tomé, encontrado nos manuscritos de Nag Hammadi, inclui palavras de Jesus que não aparecem nos relatos oficiais. Lá, sua mensagem é despojada de intermediários. Se você trouxer para fora o que está dentro de você, o que você trouxer para fora irá salvá-lo. Se você não trouxer para fora, o que você não trouxer para fora irá destruí-lo. Esta não é a voz de um Salvador externo exigindo obediência, mas de um professor apontando o caminho para a autossalvação. O que isto significa? Essa divindade não está lá fora, nem espera em um céu distante. Ele não é uma figura com rosto humano dando ordens de um trono. É a centelha escondida nas profundezas do ser, o Eu Sou, que, quando reconhecido, desperta e transforma a realidade. Jesus ensinou claramente: o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não apresentou isso como uma promessa futura, mas como uma verdade que poderia ser vivenciada aqui e agora. O verdadeiro cristianismo é uma ciência da consciência, um caminho que funde misticismo e poder mental. Em suas parábolas, Jesus falou não apenas de moralidade, mas da capacidade de alterar a realidade por meio de palavras e intenções. Quando ele declarou: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ele não estava estabelecendo uma condição arbitrária, mas explicando a operação de uma lei universal. A mente, ao focar com convicção em uma imagem interna, gera um campo vibracional que atrai a manifestação dessa imagem no mundo externo. Isto não é superstição, é a base da metafísica cristã, o conhecimento que muitas igrejas esqueceram ou preferiram ignorar. Os místicos medievais ainda conservavam fragmentos desta verdade. Mestre Eckhart, no século XIII, escreveu sobre a necessidade de esvaziar-se para permitir que Cristo nasça na alma. Deus não pode nos preencher até que nos esvaziemos. Esse ensinamento ressoa com as palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas negação aqui não significa sofrimento ou repressão, mas sim o abandono da ilusão do eu separado, a dissolução das estruturas do ego para permitir a expansão da verdadeira essência. Nos primórdios do cristianismo, havia comunidades que entendiam esse conhecimento. Os essênios, que praticavam meditação e purificação do corpo e da mente, preparavam seus discípulos para a experiência do divino dentro de si mesmos. Entre eles, o batismo não era um simples ritual de água, mas um símbolo de renascimento interior, uma preparação para a abertura da consciência. Mas essas verdades foram substituídas por uma teologia que enfatizava a submissão e o pecado,
uma estrutura que reforçava a dependência da salvação externa em vez da realização interna. Jesus foi transformado em uma figura única e inatingível, quando na realidade sua mensagem era que todo ser humano poderia fazer o mesmo que ele. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Poucas frases foram mais ignoradas, e poucas contêm uma verdade tão poderosa. O cristianismo original não era uma doutrina para escravos da culpa, mas um manual de esclarecimento. Ele não nos ensinou a esperar a chegada de um reino celestial após a morte, mas sim a manifestá-lo no presente. Ele não colocou barreiras entre Deus e o homem, mas revelou sua unidade essencial. Mas para acessar essa verdade, precisamos romper com o condicionamento herdado e abrir nossas mentes para a possibilidade de que a mensagem de Cristo foi, e continua sendo, um chamado à transformação pessoal e ao despertar de um poder adormecido. Não se trata de acreditar cegamente nessas palavras, mas de vivenciá-las, porque a verdadeira fé não é um assentimento intelectual, mas a certeza que brota da experiência. E quem desperta para essa realidade não é mais um servo, mas um criador, um ser que entende que a divindade não é algo que se alcança, mas algo que, no fundo, nunca deixou de existir. Metafísica cristã que poucas igrejas conhecem. Escrito e publicado. Ouça seu subconsciente. Todos os direitos reservados. Percebemos que mais de 90% dos visitantes do nosso canal não são inscritos. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo. Obrigado por nos inspirar a continuar criando mais e melhor conteúdo para você. Você está pronto para transformar sua vida? Capítulo 1. O Cristo interior, além do Jesus histórico. O tempo teceu uma vasta rede de histórias, doutrinas e simbolismos em torno da imagem de Jesus. Para alguns, ele é o tão esperado Messias. Para outros, um mestre iluminado que caminhou entre os homens, deixando um legado de amor e redenção. Contudo, além do Jesus histórico, há um mistério mais profundo. Cristo como força viva dentro do ser humano, como centelha divina que não pertence a uma única época, ou a um único povo, mas pulsa no centro de toda a existência. Desde os tempos antigos, os sábios falam dessa presença imanente, de um poder latente em cada indivíduo que, quando desperto, transforma a realidade. No Egito faraônico, falava-se do Ba, o princípio divino que descia até a alma como um reflexo do deus Ra. Na tradição védica, é conhecido como Atman, o eu superior, que é idêntico a Brahman, a consciência suprema. Nos evangelhos canônicos, esse ensinamento é expresso nas palavras de Jesus: o reino de Deus está dentro de vocês. Não é uma metáfora poética, mas uma revelação velada, um convite para olhar além da forma e reconhecer Cristo como um princípio cósmico presente em cada ser. Os místicos cristãos compreenderam esse mistério. Nos escritos de Mestre Eckhart, encontramos a afirmação de que Cristo deve nascer na alma, como aconteceu em Belém. Não basta venerá-lo como um acontecimento do passado. Seu nascimento é um evento interno, uma transfiguração que ocorre quando o ego se dissolve e abre espaço para a luz. O Evangelho de Filipe, um texto gnóstico excluído da Bíblia oficial, diz isso com ainda mais ousadia. Não chame Jesus de Cristo, mas o Cristo que viveu nele. Esta mensagem ressoa na tradição esotérica, que ensina que o estado crístico é um nível de consciência acessível a todos. Uma frequência vibracional que transforma os seres humanos em canais do divino. Um antigo conto indiano conta a história de um menino que nasceu com a capacidade de se lembrar de todas as suas vidas passadas. À medida que envelhecia, sua sabedoria confundia os mais velhos, pois ele falava com a certeza de alguém que viu o fluxo eterno da existência. Um dia, enquanto olhava seu reflexo em um lago,
ele percebeu que não era apenas seu corpo ou sua mente, mas algo mais vasto, algo que não podia ser tocado pelo tempo. Seu professor olhou para ele e disse: "Você viu o Cristo em você, mas ainda precisa incorporá-lo." Este é o verdadeiro desafio. Não basta reconhecer intelectualmente a divindade interior. É preciso incorporá-lo, vivê-lo, manifestá-lo em cada ato. O Cristo interior não é uma ideia, mas uma experiência, um estado de ser que transforma cada pensamento e cada ação. Aqueles que o despertam não agem mais por medo, carência ou desejo egoísta, mas pela certeza de que tudo está interligado, de que o amor é a única força real. Ao longo da história, muitos chegaram a esse estado, mesmo que seus nomes não sejam pronunciados nos púlpitos. Rumi, o grande místico sufi, falou do chamado como aquela presença divina que habita profundamente o coração. São João da Cruz descreveu a união com Deus como uma noite escura na qual o ego se dissolve para que a luz brilhe mais intensamente. Santa Teresa de Ávila, em suas visões, compreendeu que a alma tem moradas e que no mais profundo delas arde a chama viva do Cristo interior. Mas o mundo moderno esqueceu esta verdade. A mensagem de Jesus foi reduzida a um conjunto de crenças externas, quando na realidade era um mapa para a transmutação da consciência. Seu verdadeiro ensinamento não era apenas amar o próximo, mas lembrar quem realmente somos, transcender a ilusão da separação e manifestar o poder criativo que jaz adormecido dentro de nós. Não é um caminho fácil. O despertar do Cristo interior é um processo de morte e ressurreição, de abandonar o que se acredita ser para descobrir o que realmente se é. A cruz, nesse sentido, não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de transfiguração. Representa a intersecção entre matéria e espírito, o momento em que o ser humano se abre ao divino e se torna mais do que jamais imaginou. Em uma caverna perdida no deserto, um monge escreveu há séculos uma frase que ainda ressoa fortemente: Cristo não está no templo, nem na cruz, nem nos livros sagrados. Ele está dentro de você, mas você só o encontrará quando o barulho da sua mente se aquietar e a chama em seu peito queimar sem medo. E então, quando o silêncio se aprofundar, você ouvirá sua voz. Capítulo 2. A lei da manifestação nas palavras de Jesus. O Verbo é a primeira luz que rasga o véu do vazio. No começo do mundo, as Escrituras nos dizem que a criação foi desencadeada com um único comando: haja luz, e houve luz. Não nasceu da matéria ou do acaso, mas da pura intenção, do decreto inquebrável que ordena que o universo se manifeste. Nas palavras de Jesus, essa mesma verdade ressoa poderosamente: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A frase é simples, mas contém um mistério que poucos conseguiram decifrar. Ele não diz talvez. Ele não diz se Deus quiser. É uma afirmação absoluta, uma chave que abre as portas para o mundo invisível. Quem entende seu significado descobre que a realidade não é fixa, mas moldável. Que pensamentos e palavras não são meras expressões do ser, mas ferramentas de criação. Os antigos já sabiam disso. No Egito, os sacerdotes de Amon sussurravam orações secretas que eram consideradas fórmulas de vida. Na Índia, os mantras sânscritos eram vibrações capazes de alterar a estrutura do cosmos. Os hebreus, por sua vez, consideravam o nome de Deus tão poderoso que somente os iniciados conseguiam pronunciá-lo em sua verdadeira forma. Jesus não falou em termos diferentes. Seus milagres não foram apenas atos de compaixão, mas demonstrações do poder da palavra, de domínio consciente sobre a substância da realidade. Uma história, menos conhecida da tradição essênia, conta a história de um homem que viveu na época de Jesus. Aquele homem era um mendigo cego de nascença, cuja vida transcorreu entre sombras
e pó. Ele passava os dias nos portões do templo, repetindo o mesmo apelo aos transeuntes: Não tenho nada, não sou nada, tenha misericórdia de mim. Seu lamento estava consolidando a realidade que o oprimia. Suas palavras não eram uma descrição de sua vida, mas os blocos de construção dela. Jesus entendeu esse princípio. Quando se aproximava dos doentes, não lhes perguntava sobre suas enfermidades, mas dizia-lhes: Levanta-te e anda. Sê limpo, a tua fé te salvou. Ele nunca deixou espaço para dúvidas, nunca permitiu a possibilidade de fracasso. Suas palavras não eram súplicas ou pedidos incertos, mas decretos inabaláveis. Em sua voz, vibrava a certeza absoluta de que o que é declarado com convicção deve se tornar realidade. A lei da manifestação não opera a partir do desejo vazio, mas da convicção absoluta. A mente humana, quando consciente de seu poder, age como um reflexo da mente divina. Assim como é em cima, é embaixo. É por isso que Jesus insistiu na fé, não como um mero sentimento, mas como o combustível que dá vida à palavra. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: passe daqui para acolá, e ela passaria. Aqui está a chave. Não diz: peça a Deus para movê-lo. Não diz: espere a montanha decidir se mover. Ele diz: você dirá. É o verbo que desencadeia a criação, a ordem clara, sem dúvida. Os evangelhos gnósticos levam esse ensinamento ainda mais longe. No evangelho de Tomé, Jesus diz: aquele que busca não deve cessar de buscar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando estiver perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Aqui, nos é dada a progressão do despertar. Primeiro a busca, depois a perturbação, porque encontrar a verdade muitas vezes abala os fundamentos do mundo, e finalmente o espanto, quando o poder da palavra e a intenção se tornam evidentes. Nos escritos dos antigos cabalistas, há um princípio que ressoa com este ensinamento. O universo é um espelho que reflete de volta o que você projeta nele. Nada vem sem razão, nada é imposto de fora. O que um ser humano mantém em sua mente e profere com seus lábios é o que se torna seu mundo. Jesus sabia disso, e é por isso que ele não ensinou resignação, mas afirmação. É por isso que ele nunca pediu aos seus discípulos que se curvassem diante da adversidade, mas sim que transformassem sua realidade com o poder de sua fé e de sua palavra. Porque a palavra é a primeira luz, porque cada palavra que é dita, com certeza é um eco daquela voz que, no princípio, ordenou que a luz existisse. Talvez a criação nunca tenha terminado. Talvez haja luz ainda ressoe no universo. Talvez cada vez que um ser humano declara sua verdade com certeza, ele esteja participando dessa mesma obra primordial. E se isso for verdade, então que palavras você escolherá para criar seu mundo? Capítulo 3. O poder do Eu Sou e o segredo do nome de Deus. O universo foi tecido com palavras. Desde tempos imemoriais, as civilizações entenderam que o som não apenas comunica, mas também gera. O que é falado com certeza torna-se existência. Os deuses antigos não davam nomes às coisas por capricho. Ao nomeá-los, eles os trouxeram à existência. Na tradição hebraica, o ato de nomear é um gesto de poder, um vínculo que une a criação com sua essência. Mas há um nome que não é um mero som, mas uma chave, uma vibração que, quando pronunciada com conhecimento, desbloqueia os fundamentos da realidade. Eu sou não é apenas uma declaração, é a revelação do núcleo divino que sustenta tudo o que existe. No livro do Êxodo, quando Moisés pergunta quem o enviou, a resposta que ele recebe não é um título ou um nome comum, mas um enigma. Errié, Asher Errié, que se traduz como Eu sou quem sou. Não um Deus externo e distante, mas uma afirmação de existência pura, sem condição ou limite. As antigas escolas místicas entenderam que esse nome
é mais do que uma designação. É a chave para a criação. Na Cabala, o tetragrama, o nome impronunciável de Deus, não é considerado um conjunto de letras mortas, mas uma vibração oculta na própria estrutura da realidade. Na tradição hermética, ensina-se que o universo é mental e que a consciência é o único verdadeiro poder de manifestação. Jesus, sabendo desse segredo, usou o Eu Sou com uma autoridade que poucos entenderam. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não falou de si mesmo como homem, mas da essência divina que se expressava através dele. Ele não disse, Deus é, ou Ele é, mas eu sou, porque sabia que esta é a única afirmação que une o ser humano à divindade. Cada vez que dizemos, eu sou, estamos decretando a natureza da nossa existência. Mas esse conhecimento nem sempre foi acessível. Dizem que nos templos egípcios, os iniciados passavam anos em silêncio antes de proferir certas palavras sagradas. Eles sabiam que a palavra é uma força que molda o mundo e que o que é declarado se torna verdade. Nos evangelhos gnósticos, Jesus diz: se você disser que a montanha se moverá, ela se moverá. Não porque haja magia na palavra em si, mas porque quem entende o Eu Sou não fala da ilusão da separação, mas da própria fonte da criação. Um antigo conto sufi conta a história de um homem que buscou a iluminação durante toda a sua vida. Ele viajou por desertos, jejuou em montanhas, meditou em mosteiros, mas a verdade sempre pareceu ilusória. Um dia, ele conheceu um velho que lhe disse: tudo o que você procura já está dentro de você, mas você continua se chamando por nomes que não lhe pertencem. O homem não entendeu. Então, o velho lhe fez uma pergunta: diga-me, quem é você? O buscador começou a responder com seu nome, sua linhagem, sua história. Mas o velho o interrompeu. Não. Diga-me quem você é sem me contar seu passado, sem descrever seu corpo, sem falar sobre o que você faz. O homem ficou em silêncio, e naquele momento, ele entendeu. O poder do Eu Sou não está no ego ou na personalidade, mas na essência. No momento em que é falado sem acréscimos, sem condições, o véu da ilusão é quebrado e a verdade é acessada. Portanto, quando Jesus disse Eu Sou, ele não falou a partir de sua identidade terrena, mas da consciência eterna que habita em cada ser. Nas tradições mais antigas, ensina-se que quem se lembra do seu verdadeiro nome recupera o seu poder. Mas esse nome não é uma palavra secreta ou um título divino concedido por outros. É a pura consciência do ser. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. O verdadeiro segredo não é que Deus existe, mas que você existe. A divindade não se encontra em um templo distante, mas na certeza da sua própria existência. E se Eu Sou é a chave para a criação, então cada vez que você fala essas palavras, você está moldando sua realidade. O que você disser depois disso se tornará sua verdade. Você dirá: eu sou fraco, ou eu sou poderoso. Você dirá: eu sou insuficiente, ou eu sou infinito. No princípio, o Verbo criou o mundo, e neste momento, continua a criá-lo. O que você está dizendo? Capítulo 4. Os milagres de Jesus como métodos de transmutação espiritual. O verdadeiro milagre não é a alteração da matéria, mas a transformação da consciência. Nas histórias de Jesus, os milagres não eram meros atos sobrenaturais para surpreender a multidão. Cada um deles continha um ensinamento mais profundo, uma chave para a transmutação do ser. Essas eram manifestações simbólicas que revelavam o poder oculto dentro do homem. Um lembrete de que a divindade não é algo estranho, mas uma presença viva dentro de cada ser. Na tradição esotérica, a transmutação sempre esteve no centro do caminho espiritual.
Os alquimistas falavam em transformar chumbo em ouro, mas aqueles que conheciam os mistérios sabiam que o processo era interno, a transmutação do eu comum no eu divino. Jesus operou sob a mesma lei. Seus milagres eram evidências de que a realidade externa poderia ser moldada pela intenção, mas somente quando uma verdadeira transformação interna fosse alcançada. Um dos milagres mais simbólicos foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Na superfície, é um ato de generosidade, mas na raiz é a transmutação do comum em sagrado, da matéria em espírito. Nos textos herméticos, a água sempre representou a substância primordial, a matéria sem forma, enquanto o vinho simboliza a essência divina, a elevação da substância ao seu potencial mais elevado. Com esse ato, Jesus demonstrou a capacidade de cada ser humano de refinar sua natureza, de elevar o ordinário ao sublime. Os antigos místicos entendiam que cada milagre relatado nos evangelhos era, na realidade, uma metáfora para um processo interno. Quando Jesus andou sobre as águas, ele não estava desafiando a física. Ele estava demonstrando o domínio do espírito sobre a instabilidade da mente humana. As águas representam o subconsciente, as emoções flutuantes, os medos e desejos que arrastam o indivíduo de um lugar para outro. Aquele que aprende a andar sobre as águas é aquele que conquistou seu mundo interior, que não se deixa arrastar pelas correntes do ego, nem pelas sombras do medo. Pedro tentou segui-lo, mas, hesitando, afundou. Um princípio fundamental está oculto aqui. Somente aqueles que mantêm uma fé inabalável em sua própria divindade podem permanecer na água sem serem devorados por ela. Outro milagre com um significado oculto é a multiplicação dos pães e peixes. Superficialmente, é um ato de provisão, mas seu ensinamento vai além da nutrição física. No simbolismo esotérico, o pão representa o conhecimento espiritual e o peixe, a intuição divina. Jesus não distribuiu alimento material, mas expandiu a consciência daqueles que o seguiram, multiplicando o entendimento naqueles que estavam prontos para recebê-lo. Nos primeiros séculos do cristianismo, os iniciados entendiam esse mistério, e por isso, o peixe foi um dos primeiros símbolos dos cristãos secretos. Não era apenas um sinal de identificação, mas uma alusão à comida escondida, ao conhecimento que não era para todos, mas para aqueles que tinham olhos para ver. E então, há a ressurreição de Lázaro. Dentre todos os milagres, este é o que melhor representa o processo de transmutação espiritual. Lázaro estava morto há 4 dias. Seu corpo já cheirava mal. Sua essência havia afundado nas profundezas do esquecimento. Jesus não apenas o chamou pelo nome, mas ordenou: Lázaro, vem para fora. Ele não pediu a Deus que o ressuscitasse. Ele não orou por um favor divino. Ele decretou a vida com a certeza absoluta de quem sabe que a morte é apenas uma ilusão. Este milagre contém o ensinamento de que todo ser humano pode despertar de sua própria morte interior, que não importa o quão fundo tenha caído na inconsciência, sempre há a possibilidade de renascimento. Os antigos alquimistas falavam de solve et coagula, a dissolução do falso eu e a reconstituição do eu divino. Os milagres de Jesus não eram demonstrações de poder, mas sinais desse mesmo processo. Cada um deles mostrou um passo na transformação do ser humano, da água ao vinho e à ressurreição. Em um monastério perdido nas montanhas, um monge escreveu certa vez em um pergaminho: o milagre não é mudar o mundo, é mudar a maneira como vemos as coisas. Aquele que vê com olhos puros encontra ouro onde outros veem lama, encontra imortalidade onde outros veem morte. E talvez, afinal, esse sempre tenha sido o maior milagre de todos. Capítulo 5. Maria Madalena e a linhagem oculta do conhecimento. Houve um tempo em que o fogo da sabedoria não ardia nos templos,
mas nos corações daqueles que sabiam ouvir. Não foram os fariseus ou os doutores da lei que guardaram a chama do conhecimento sagrado, mas aqueles que o mundo havia esquecido ou condenado ao silêncio. Entre elas, havia uma mulher que não apenas compreendia o mistério de Cristo, mas também o encarnava em sua expressão mais elevada. Seu nome era Maria Madalena, mas a história a cobriu de sombras. Nos evangelhos canônicos, sua presença é passageira. Ela é mencionada entre os seguidores de Jesus. Dizem que ela estava com ele na crucificação e que foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Mas os textos que a Igreja descartou, aqueles evangelhos apócrifos que sobreviveram à escuridão dos séculos, revelam uma história diferente. No Evangelho de Maria, Madalena é mostrada não apenas como mais uma discípula, mas como alguém que entendia o que os outros não conseguiam. Quando os apóstolos duvidaram e temeram, ela foi quem falou com certeza, aquela que recebeu de Jesus ensinamentos que os outros não tinham ouvido. Pedro, com ciúmes, diz a ela: Irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que as outras mulheres. Diga-nos as palavras que você lembra que não conhecemos. O que Maria sabia que lhe havia sido revelado e que os outros não conseguiam suportar. Os gnósticos a chamavam de companheira do Redentor, mas esse título não se referia a um vínculo terreno, mas a uma união espiritual. Para eles, Cristo não era apenas uma figura histórica, mas uma centelha de luz que precisava ser despertada em cada ser humano. Jesus foi o mestre desta verdade, mas Maria Madalena foi sua arautora, a depositária de um conhecimento que não deveria ser entregue à multidão. A tradição esotérica preservou fragmentos dessa linhagem oculta. Nos círculos mais íntimos da Cabala, fala-se da Shekinah, a presença feminina divina oculta entre os mundos, que somente os iniciados podem perceber. No hermetismo, o princípio masculino nunca é completo sem sua contraparte, e sem a integração de ambos, não pode haver verdadeira criação. Maria não era apenas uma seguidora de Jesus. Foi seu complemento na arte da transmutação espiritual. Uma história esquecida, mantida nos manuscritos de Nag Hammadi, descreve um episódio que nunca chegou aos evangelhos oficiais. Disse que, certa ocasião, enquanto Jesus ensinava na casa de Lázaro, surgiu uma discussão entre os discípulos. Alguns perguntaram se era certo que as mulheres recebessem as mesmas instruções que eles, se elas poderiam acessar os mistérios superiores. Jesus, sorrindo, respondeu-lhes: Vocês não veem? Maria Madalena entendeu o que vocês ainda não conseguem ver. Enquanto vocês discutem sobre quem é digno, ela já entrou no reino. Este reino do qual ele falava não era um lugar, mas um estado de consciência. Maria não precisava seguir o mesmo caminho que os outros. Ele não precisava de demonstrações, parábolas ou provas. Ela sabia desde o começo porque sua alma já havia trilhado o caminho antes desta vida. Alguns textos sugerem que, após a crucificação, Maria levou esse conhecimento para terras distantes, onde continuou ensinando em segredo. No sul da França, há histórias que falam de uma mulher estrangeira que chegou com uma mensagem diferente daquela dos bispos de Roma. Nos primeiros séculos, havia comunidades inteiras que a veneravam como portadora do conhecimento sagrado, como mestra de uma doutrina que o mundo ainda não estava pronto para receber. O que aconteceu com seu legado? Foi intencionalmente apagado ou era simplesmente poderoso demais para aqueles que queriam transformar a mensagem de Jesus em uma instituição rígida? Os antigos entendiam que algumas verdades não podem ser transmitidas à multidão. O sagrado está escondido para que somente aqueles que realmente o buscam o encontrem. Maria Madalena não precisava de títulos ou reconhecimento. Ele não fundou nenhuma igreja, nem deixou escritos oficiais, mas sua presença persiste, escondida nos cantos da história,
esperando ser redescoberta por aqueles que sabem ler nas entrelinhas. Uma inscrição perdida em um manuscrito medieval diz: "Não busque a verdade em templos de pedra ou nos lábios dos homens. A verdade está onde o silêncio sussurra e Cristo desperta." E Maria ainda guarda no limiar, segurando a chave. Talvez essa chave nunca tenha estado fora do nosso alcance. Talvez ele sempre tenha esperado que nos lembrássemos de como usá-lo. Capítulo 6. O Apocalipse e o caminho da ascensão espiritual. O Apocalipse não é o fim do mundo, mas o fim da ilusão. Não é a destruição da matéria, mas a dissolução da escuridão interna. Foi interpretado como um conto de terror, um castigo divino que cairá sobre a humanidade. Mas na realidade, é um mapa simbólico da transformação da alma. A palavra Apocalipse vem do grego Apocalipsis, que não significa catástrofe, mas revelação. É o levantar do véu que esconde a verdade, a queda das sombras que nos mantiveram adormecidos. João de Patmos, o visionário que o escreveu, não estava narrando uma história de terror, mas deixando um guia criptografado para aqueles prontos para transcender o mundo da matéria e entrar na plenitude do Espírito. Os 7 selos, as 7 trombetas, as bestas, o dragão e a mulher vestida de sol são símbolos de forças internas e cósmicas, reflexos da batalha que cada alma luta em seu caminho para a ascensão. Os antigos sabiam que a iluminação não é um evento pacífico. É uma tempestade interna que destrói tudo o que não é real. Não se alcança a luz sem atravessar a noite mais profunda. Na alquimia, esse processo é chamado de nigredo, a dissolução da falsa identidade, a descida ao caos antes da transmutação. No Apocalipse, esse processo é representado pelas pragas, pelos cavaleiros e pela queda da Babilônia. Babilônia, neste contexto, não é uma cidade externa, mas o símbolo do ego, da mente dominada pelo desejo, pela ilusão e pelo apego à matéria. Sua destruição é o primeiro passo para a verdadeira libertação. Uma história sufi conta a história de um discípulo que se aproximou de seu mestre e disse: "Quero despertar, quero alcançar a verdade." O mestre olhou para ele e sorriu compassivamente. "Você está disposto a deixar tudo em que acredita desmoronar?" O discípulo hesitou. "Se a verdade é bela, eu a aceitarei." O mestre balançou a cabeça. "A verdade não é o que você espera. A verdade é um fogo. Primeiro, ele vai te queimar, reduzindo tudo o que você é a cinzas. Só então, das ruínas, você verá o que sempre esteve lá." O Apocalipse é esse fogo, o fogo purificador que não deixa pedra sobre pedra no templo da ilusão. É a guerra entre o velho eu e o novo eu. Quando os 4 cavaleiros cavalgam, eles não são punições divinas, mas manifestações do karma, as forças que destroem tudo o que impede o despertar. O dragão que persegue a mulher vestida de sol é o mesmo adversário que todo buscador enfrenta quando se aproxima da luz. É o último teste antes da redenção. Mas a mulher não está derrotada. É levado para um lugar seguro, protegido pelo poder celestial. Isso representa a promessa de que, embora o processo de transformação possa ser doloroso, aqueles que o passam com fé e perseverança serão elevados a um estado mais elevado. E então, vem a visão da Nova Jerusalém, a cidade de ouro e cristal, onde não há noite nem necessidade do sol, porque a luz de Deus ilumina todas as coisas. Esta não é uma cidade literal, mas o estado final da alma iluminada, o retorno à origem, a reintegração com a fonte. Os gnósticos ensinavam que a criação é um ciclo de queda e ascensão. A alma desce à matéria, esquece sua divindade, mas um dia ela desperta e começa a jornada de volta. Essa jornada não é fácil. Ela é cheia de provações, tempestades e sombras que tentam desviar o caminhante. Mas aqueles que persistem, aqueles que não se deixam vencer pelo medo,
chegam ao fim do caminho e veem a luz que sempre os esperava. Em um texto antigo, escondido entre os papiros do deserto, há uma frase que resume o verdadeiro significado do Apocalipse. Não tema o fim, pois não é um fim. É o amanhecer do que você sempre foi. Talvez não estejamos esperando o Apocalipse. Talvez já estejamos nisso. E a única pergunta que importa é: estamos prontos para acordar? Capítulo 7. Satanás, o ego e o verdadeiro significado da queda. O inimigo não é um ser com chifres e um tridente, mas a voz interior que sussurra dúvida e medo no fundo da alma. Satanás não é uma entidade separada à espreita nas sombras, mas um reflexo do ego, quando este esquece sua origem. A queda não foi de um anjo rebelde nos céus, mas do ser humano dentro de si mesmo. Desde os tempos antigos, as religiões representam a luta entre a luz e a escuridão, a ordem e o caos. Mas poucos entendem que essa batalha não acontece em um plano externo, mas no coração de cada indivíduo. Na mitologia cristã, Lúcifer é o portador da luz que, em seu orgulho, é lançado nas profundezas. Na tradição sufi, Iblis é o anjo que se recusa a se curvar diante de Adão e, portanto, é condenado ao exílio. Nos textos gnósticos, o demiurgo é o criador do mundo material, uma divindade menor que se acredita suprema e aprisiona as almas na prisão da ilusão. Todas essas histórias apontam para a mesma coisa. A queda é o esquecimento da verdadeira identidade, a desconexão da alma de sua origem divina. O ego, em sua essência, não é mau. É a estrutura que nos permite operar no mundo, o veículo através do qual a consciência experimenta a dualidade. Mas quando o ego esquece sua natureza transitória e acredita ser o único centro da existência, ele se torna o adversário, o obstáculo que impede o despertar. A palavra Satanás vem do hebraico ha-Satan, que significa o adversário. Não é um ser demoníaco, mas qualquer força que se opõe ao crescimento espiritual. Jesus entendeu esse princípio quando foi levado ao deserto por 40 dias. Lá, ele enfrentou a tentação, não de um demônio externo, mas de sua própria mente. Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães, sussurrou a voz. Era a dúvida, o desejo de usar seu poder para propósitos egoístas. Jogue-se para fora do templo, e os anjos o apoiarão. Era o anseio por validação, o desejo de ser reconhecido como algo mais que um homem. Curvem-se. Tudo isso será seu. Era a sede de poder, a armadilha do poder corruptor. Jesus não lutou contra Satanás com violência, mas com conhecimento. Ele não negou sua existência, mas também não lhe concedeu poder. Ele simplesmente viu a ilusão e não caiu nela. Uma história oculta nos manuscritos de Nag Hammadi diz que a alma, antes de encarnar, passa por 7 portões. Em cada porta, você recebe um véu: o véu da identidade, o véu do desejo, o véu do medo, o véu da separação. Ao chegar ao mundo, a alma esqueceu sua origem e acredita ser um ser isolado, cercado de inimigos. Este é o verdadeiro significado da queda. Não é a condenação de um anjo, mas a descida da consciência à matéria. A ilusão de que somos corpos e não luz. Mas se a queda é esquecimento, a redenção é memória. Não se trata de lutar contra Satanás, mas de reconhecê-lo como a sombra criada pela mente. Não se trata de negar o ego, mas de iluminá-lo, integrando-o como um servo, e não como um mestre. Na tradição hermética, o diabo é considerado Deus, visto através dos olhos do medo. Não existem duas forças separadas, apenas uma energia que se manifesta de maneiras diferentes, dependendo do estado de consciência. No nível mais baixo, essa energia é ego desenfreado, resistência à mudança, identificação com a matéria. Em seu nível mais alto, é a força criativa, a vontade pura que molda o universo.
Um antigo manuscrito cabalístico contém um aviso: quem teme o adversário lhe dá poder. Quem o ignora cai em sua armadilha. Somente aquele que o reconhece e o transcende se torna livre. Talvez Satanás nunca tenha estado em guerra com Deus. Talvez sempre tenha sido apenas um espelho. E nesse espelho, o que você vê? Capítulo 8. O número 666 e a prisão da matéria. O número 666 está gravado na mente coletiva como um presságio sombrio, um código temido que, desde os tempos antigos, tem sido associado à besta, ao mal e à condenação. 666 é o sinal do anticristo, dizem alguns. É a marca do fim, dizem outros. Mas, como tantas outras verdades escondidas por trás do véu do medo, seu verdadeiro significado se perdeu nas sombras. No Apocalipse de João, o número aparece envolto em mistério. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O texto não diz que é o número do diabo ou de um demônio externo. Ele diz que é o número do homem, não um inimigo cósmico, mas a condição humana presa dentro dos limites da matéria, acorrentada a um mundo de formas efêmeras, de nascimento e morte, de desejo e sofrimento. Antigas tradições esotéricas sempre falaram do triplo seis como o símbolo do mundo denso, o reflexo de uma estrutura imperfeita. Na numerologia hebraica, o número 6 representa o incompleto, o transitório, o estado intermediário entre a criação e a divindade plena. Repetido 3 vezes, ele enfatiza a armadilha do plano material, a prisão da alma dentro de um corpo que definha em um mundo governado pela ilusão da separação. Os alquimistas conheciam esse segredo. Em seus textos, eles descreviam a matéria em seu estado mais bruto, como a besta não refinada, a substância primordial que precisava ser transmutada. 666 é matéria sem espírito, corpo sem alma, forma sem luz. Uma antiga história gnóstica conta que, no início dos tempos, o homem não era feito de carne, mas de fogo. Ele não tinha peso, não era desafiado pela dor e pelo medo. Mas um dia, os arquitetos do mundo material encerraram sua centelha em corpos de barro e os fizeram esquecer sua origem. Vocês serão reis neste mundo, disseram-lhes, mas nunca retornarão para casa. E assim nasceu a prisão da carne, a prisão do tempo. 666 tornou-se a marca registrada daquele exílio. Na Cabala, o mundo material é representado pela esfera de Malkut, o último degrau da árvore da vida. Diz-se que é o reino mais baixo, onde a consciência está mais adormecida, onde a alma esquece sua eternidade e afunda na luta pela sobrevivência. Lá, o homem nada mais é do que um número, uma engrenagem na máquina do mundo, desconectado de sua fonte. Mas o número 666 não é uma maldição. É um desafio, um lembrete de que o assunto não é um castigo, mas um trampolim no caminho de volta. A besta não é um ser externo, mas o ego sem luz. Não é o inimigo, mas a parte de nós que ainda não despertou. Quando os antigos sábios falavam do homem perfeito, do homem transcendido, eles o representavam com o número 777. O triplo 7 é a consciência que conquistou a matéria, que transmutou sua natureza densa em luz. Quem deixa para trás 666 não foge do mundo, mas o transforma, o eleva, o espiritualiza. Será apenas um eco, uma sombra do que um dia acreditou ser. Talvez a questão nunca tenha sido quem é a besta. Swinga Massin, como saímos dessa prisão? Capítulo 9. Batismo, crucificação e ressurreição. Símbolos da iluminação. Desde tempos imemoriais,
Os ritos de iniciação marcam a transformação da alma. Não basta nascer para viver, nem basta existir para despertar. Todo caminho místico requer uma descida, uma morte simbólica e um renascimento. Na tradição cristã, 3 momentos definem essa jornada: batismo, crucificação e ressurreição. Não são cerimônias simples ou eventos históricos isolados, mas chaves para entender a alquimia do espírito. Elas são um reflexo do processo pelo qual todo buscador deve passar para transcender sua própria sombra e alcançar a luz. Batismo, água e purificação do ser. Nas águas do Jordão, João Batista mergulhou aqueles que buscavam uma nova vida. Mas o batismo não era um ato de purificação física, mas um símbolo da dissolução do velho homem. Em todas as tradições espirituais, a água representa a transformação, o fluxo da consciência, a memória do universo, a matriz da qual tudo emerge. Os essênios praticavam rituais de imersão em rios, convencidos de que a água não apenas lavava o corpo, mas também reconfigurava a energia da alma. Nos mistérios de Eleusis, os iniciados se banhavam no mar antes de receber o ensinamento sagrado. No hinduísmo, o Ganges é visto como a porta de entrada entre o humano e o divino. Quando Jesus mergulhou no Jordão, algo mais do que água cobriu sua pele. Foi o momento em que a centelha divina se manifestou plenamente nele. O momento em que a voz do céu proclamou: "Este é meu filho amado." Não porque não fosse antes, mas porque naquele momento ele se lembrou. Em termos esotéricos, o batismo é o ato de se livrar dos laços da mente inferior. É a primeira morte, a do ego que se apega à sua identidade terrena. Qualquer um que entre na água deve estar disposto a deixar para trás o que acredita ser, para retornar com uma nova visão. A crucificação, o sacrifício do ego. O mundo conhece a cruz, mas não entende seu significado. A crucificação não é apenas sofrimento, mas a suprema transmutação. É o momento em que o ser humano se despoja de todas as ilusões, fica suspenso entre o céu e a terra, com os braços abertos em sinal de entrega total. Na antiga tradição egípcia, Osíris foi desmembrado e espalhado pelo mundo antes de renascer em sua verdadeira glória. Na mitologia nórdica, Odin ficou pendurado na árvore do mundo por 9 dias, para receber sabedoria das runas. O padrão é sempre o mesmo. O buscador deve morrer antes de poder renascer. Jesus, em sua crucificação, representa o iniciado que deixa para trás sua identidade terrena para se fundir com o eterno. Na cruz, seu último ensinamento não foi um grito de derrota, mas a revelação final: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. As mãos, símbolo do poder criativo, abrem-se. A mente para de resistir. O espírito, finalmente livre, transcende. Aqui reside o verdadeiro sacrifício. Não da carne, mas do eu que se acredita separado da divindade. Quem consegue cruzar esse limiar, deixa de ser homem e se torna luz viva. A ressurreição, o renascimento do espírito. Depois da escuridão, a pedra do túmulo se move. A morte não é o fim, mas o passo necessário para uma nova existência. Mas a ressurreição não é retornar à vida como antes. É acordar em um novo estado, em uma realidade onde o medo não tem mais poder. Nos evangelhos, quando Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, ela não o reconhece imediatamente. Sua forma mudou. Sua vibração não é mais a mesma. Esta não é uma ressurreição física no sentido comum, mas a manifestação de um ser que transcendeu a matéria. Na Cabala, é dito que quem alcança a iluminação não está mais sujeito às leis do mundo inferior. Nas histórias dos mestres sufis, fala-se daqueles que morrem antes de morrer, e ao fazê-lo, tornam-se espelhos do divino. Jesus não voltou do túmulo para provar seu poder, mas para demonstrar que a morte é apenas uma ilusão. Nos textos gnósticos,
A ressurreição não é vista como um milagre isolado, mas como o destino de todos que se lembram de quem realmente são. O caminho do iniciado. Batismo, crucificação e ressurreição não são eventos externos, mas sim portas internas. Cada um de nós, em algum momento de nossas vidas, deve mergulhar nas águas da mudança, carregar a cruz do desapego e, finalmente, ressurgir como uma versão mais pura de nós mesmos. Um pergaminho antigo, encontrado em um monastério esquecido, continha uma inscrição: a morte não é o fim, mas a ponte. Aquele que atravessa sem medo, desperta. Aquele que desperta, nunca mais dorme. Talvez a questão nunca tenha sido: seremos ressuscitados? Zrenia, mas estamos prontos para morrer antes de morrer? Capítulo 10. Perdão e liberação kármica. Existem correntes invisíveis que prendem a alma, muito mais do que qualquer prisão terrena. São fios sutis que nos mantêm presos no ciclo do sofrimento, que nos arrastam repetidamente para as mesmas dores, os mesmos rostos, os mesmos destinos. Essas correntes não são feitas de ferro, mas de memórias não curadas, de emoções que se recusaram a ser liberadas naquele momento. O mundo chama isso de ressentimento, amargura, culpa. Mas em tradições espirituais mais antigas, isso é conhecido como karma, o eco do que não foi compreendido, a repetição de uma lição ainda não aprendida. Os hindus explicam isso como a lei de causa e efeito, a justiça que não precisa de juízes, porque cada ação carrega consigo seu próprio destino. Os budistas o veem como o espelho da alma, refletindo em cada vida o que ficou inacabado na vida anterior. E Jesus, em seu ensinamento mais profundo, falou do perdão não como um ato moral, mas como o único caminho para a verdadeira liberdade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesta simples frase da oração do Senhor, existe um princípio oculto. Não diz: livre-nos da culpa sem condições, ou tire a dor sem que façamos nada. Ele diz que o perdão recebido é proporcional ao perdão dado, porque o universo é um reflexo, e o que não deixamos ir se torna os grilhões do nosso próprio destino. A ferida que se repete. Uma antiga história sufi conta a história de um homem que vagava de vida em vida, em busca de justiça. Em cada existência, ele encontrou seu carrasco de uma forma diferente. Em uma vida, foi seu inimigo na guerra. Em outra, foi o amante que o traiu. Em outra, o irmão que o despojou de tudo. Toda vez que ele morria, ele retornava ao mundo com a mesma sede de vingança, apenas para descobrir que a história estava se repetindo com outra face, com outro cenário. Finalmente, em uma de suas vidas, quando ele finalmente teve seu inimigo à mercê, ele levantou sua espada e a deixou cair. Algo em sua alma entendeu que a luta era interminável, que o verdadeiro triunfo não estava na vingança, mas em quebrar o ciclo. Naquele momento, ele sentiu um peso sendo tirado de seu peito, e quando fechou os olhos, soube que nunca mais encontraria aquele inimigo. Porque karma não é punição, mas repetição. Não é uma dívida imposta de fora, mas um reflexo do que a consciência continua a reter. E o perdão é a chave que abre a porta de saída. Jesus e a alquimia do perdão. Quando Jesus, já crucificado, olhou para seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não estava demonstrando fraqueza. Ele estava realizando a alquimia mais elevada, a transmutação da dor em libertação. Não por eles, mas por si mesmo. Porque o perdão não é um presente para o outro, mas para quem o dá. Textos esotéricos sugerem que toda vez que alguém nos machuca, há uma conexão anterior, uma história da qual não nos lembramos. Não é uma simples coincidência. Cada ferida é uma oportunidade para quebrar um antigo vínculo ou reforçá-lo com mais ressentimento. Quando alguém nos trai,
quando alguém nos humilha, quando alguém tira o que mais amamos, temos duas opções: nos tornar escravos da ferida ou transmutá-la em sabedoria. Aquele que guarda rancor diz: você me machucou, não vou esquecer. Aquele que entende diz: eu atraí esta situação, eu a libero. Não significa justificar o mal nem permitir a injustiça. Significa reconhecer que o que não é abandonado se arrasta, que o que não é curado se repete. O último ato de liberdade. Em um monastério perdido nas montanhas, conta-se que um homem sábio, à beira da morte, reuniu seus discípulos e lhes disse: eu cometi muitos erros. Eu amei e machuquei. Vocês me amaram e me machucaram. Mas antes de partir, eu só desejo uma coisa: deixar tudo isso ir. Ele fechou os olhos e, com seu último suspiro, sussurrou: nada me prende. Estou em paz. Dizem que seu corpo desapareceu como a fumaça de uma vela apagada, que sua alma não deixou rastros na roda da existência, que ele nunca teve que retornar. Talvez o céu não seja um lugar, mas um estado. Talvez a verdadeira libertação não esteja no que obtemos, mas no que deixamos ir. E se isso for verdade, então a única questão é: quanto mais queremos carregar? Capítulo 11. A segunda vinda de Cristo como um despertar coletivo. Durante séculos, a humanidade aguardou seu retorno. Os profetas falaram de um dia em que o céu se abrirá e a figura radiante de Cristo descerá com poder e glória, separando os justos dos ímpios, pondo fim à era do sofrimento. Nos corações dos fiéis, esta promessa brilhou como uma chama na escuridão. Mas, e se a profecia não se referir a um evento externo? E se a segunda vinda de Cristo não for a chegada de um Salvador das nuvens, mas o despertar da divindade dentro de cada ser humano? As Escrituras antigas estão cheias de pistas que foram mal interpretadas. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: o reino de Deus não virá com sinais visíveis, nem dirão: aqui está ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Essas palavras foram repetidas, mas raramente compreendidas. Se o reino não é um lugar externo, mas um estado interno, então a segunda vinda de Cristo não é um retorno físico, mas uma ativação coletiva da consciência crística. O Cristo cósmico e o despertar da humanidade. Nos ensinamentos gnósticos, Cristo não é apenas um homem, mas uma consciência universal. Não é propriedade de uma única religião, nem está confinada à figura histórica de Jesus. É o princípio da luz dentro da alma, o mais alto estado de percepção. No Evangelho de Tomé, atribuído às palavras de Jesus, é dito: quando fizeres o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, então entrarás no reino. Os antigos místicos ensinavam que o verdadeiro despertar não ocorre isoladamente. É um processo que, uma vez iniciado em um indivíduo, se espalha como uma chama acesa em um campo seco. À medida que uma consciência se ilumina, sua vibração afeta as outras, como um fogo que acende outras tochas. Este conceito não é exclusivo do cristianismo esotérico. No hinduísmo, fala da chegada da Era do Despertar, a transição de Kali Yuga, a Era das Trevas, para Satya Yuga, a Era da Verdade. No budismo, o conceito de Bodhisattva implica que aqueles que alcançam a iluminação não a usam para escapar do mundo, mas para ajudar os outros a se lembrarem de sua verdadeira natureza. O Apocalipse como revelação, não como um fim. A palavra Apocalipse foi traduzida como destruição, mas seu significado original é revelação. Este não é um julgamento final em que os céus caem, mas um despertar coletivo em que o véu da ilusão cai. Quando Jesus disse: "Vocês serão transformados num piscar de olhos", ele não estava falando de um cataclismo, mas de uma mudança de percepção. Os sábios dos tempos antigos sabiam que a humanidade está presa em um sono profundo,
uma realidade ilusória, onde ela acredita estar separada da fonte. A segunda vinda não é a chegada de um Salvador externo, mas a ativação da consciência de unidade. O professor que não voltou numa nuvem. Um conto tibetano conta a história de um monge que esperava ansiosamente a reencarnação de seu mestre. Dizia-se que quando o mestre retornasse, ele traria sabedoria e paz, e todos o reconheceriam. Os anos se passaram, e o monge envelheceu sem sinais de retorno. Um dia, enquanto meditava no topo de uma montanha, ele teve uma visão. O rosto de seu mestre estava refletido em cada ser humano que ele conhecia. No olhar do mendigo, no riso de uma criança, nas lágrimas de uma mãe. Naquele momento, ele entendeu. O mestre não retornaria em forma física, porque ele nunca havia partido. Ele esteve presente o tempo todo, esperando que o discípulo abrisse os olhos. A nova humanidade. Se a segunda vinda de Cristo é um despertar coletivo, então a chave não é olhar para o céu, mas olhar para dentro. Não se trata de esperar por um milagre externo, mas de se tornar o milagre. Um manuscrito essênio, encontrado nas cavernas de Qumran, dizia: quando a humanidade se lembrar de sua origem, o Filho do Homem se manifestará em cada coração. Então o céu e a terra não serão mais separados, e não haverá mais espera. Talvez Cristo nunca tenha partido. Talvez ela sempre tenha estado aqui, incorporada em cada ato de compaixão, em cada despertar silencioso, em cada alma que se lembra de sua verdadeira luz. E se isso for verdade, a única pergunta que importa é: quando abriremos os olhos? Capítulo 12. Os segredos da última ceia. Pão, vinho e energia espiritual. Numa sala iluminada por lamparinas a óleo, o mestre partiu o pão e ergueu o cálice. Seus discípulos o cercaram, incapazes de compreender a profundidade do momento. Eles pensaram que era um jantar de despedida, mas na verdade era uma transmissão de energia, um pacto selado em símbolos ancestrais. A última ceia não foi um simples banquete, mas um ritual de transmutação. Cada elemento presente continha um significado mais profundo, uma chave que os iniciados podiam decifrar. Não era só pão e vinho, era matéria e espírito, corpo e consciência, o visível e o invisível entrelaçados em um único ato sagrado. Pão, a substância da criação. Este é o meu corpo, que será entregue por vocês. O pão é, desde os tempos antigos, o símbolo da substância primordial. No Egito, era oferecido aos deuses como alimento da vida. Nos mistérios de Eleusis, o pão sagrado era consumido pelos iniciados antes de receber a visão do Eterno. Para os hebreus, o maná desceu do céu para nutrir os filhos de Israel no deserto. Mas Jesus não falou do pão como simples sustento material. Ele falou da essência da existência, da substância que compõe todas as coisas. Quando ele disse: "Este é o meu corpo", ele não estava se referindo apenas à sua carne, mas ao princípio universal que o conectava ao universo. Os alquimistas entenderam isso bem. Em seus tratados, eles descreveram uma matéria-prima, subjacente a toda a criação, uma energia que pode ser refinada ao seu estado mais puro. O pão oferecido por Jesus não era apenas trigo e água, mas um símbolo da consciência transformada, do corpo sutil que nasce quando a matéria é purificada. Vinho, o espírito que transforma. Este é o meu sangue, derramado por você. O vinho sempre foi o líquido da transfiguração. Nos rituais dionisíacos, era bebido para abandonar o mundo comum e entrar em estados de êxtase divino. Na Cabala, o vinho representa a energia que flui dos mundos superiores para a existência humana. Mas na última ceia, Jesus não estava falando do vinho como uma simples bebida. Ele falou do fogo interior, da centelha divina que habita em cada ser. Seu sangue
não era apenas sua linhagem, mas a energia vital que circula em toda a criação. Os místicos entenderam que quando alguém bebe conscientemente do vinho sagrado, está absorvendo mais do que líquido. Você está aceitando a transformação, permitindo que a energia espiritual purifique seu interior e eleve sua consciência. Em textos gnósticos, disse que Jesus sussurrou aos seus discípulos: se beberem do meu cálice, beberão do conhecimento oculto. Se comerem do meu pão, nunca conhecerão a morte. Porque o verdadeiro alimento não é físico, mas vibracional. O ritual de transmissão de energia. O que aconteceu na última ceia foi mais do que um encontro. Foi uma transmissão de códigos espirituais. Um ato no qual a energia do Cristo foi impressa naqueles que estavam preparados para recebê-la. Os grandes mestres da história realizaram rituais semelhantes. No hinduísmo, prasad é um alimento abençoado por um sábio, e disse que quem o consome absorve a vibração do mestre. No sufismo, o derviche recebe o encorajamento do guia espiritual como um sopro de iluminação. Jesus não estava apenas compartilhando uma refeição. Ele estava programando a consciência de seus discípulos para o despertar. O pão era a estrutura, a forma. O vinho era o movimento, a essência. Ambos eram necessários para completar a alquimia da alma, o legado oculto. Depois da ceia, os discípulos não eram os mesmos. Algo dentro deles havia mudado, mesmo que não entendessem completamente. A energia do Mestre estava impressa neles. As histórias nos contam que, anos após a ascensão de Jesus, quando seus seguidores se reuniam em segredo, eles repetiam o mesmo gesto: partir o pão e compartilhar o vinho, não como um simples lembrete, mas como uma forma de reativar sua conexão com a luz. Quem sabia entendia que não era um ato simbólico. Era uma ponte entre o humano e o divino, o silêncio após o último gole. Em um monastério perdido, um pergaminho antigo continha uma inscrição misteriosa: quando o pão é puro, ele se torna luz. Quando o vinho é compreendido, ele se torna fogo. Quem une ambos deixa de estar dormindo. Talvez a última ceia nunca tenha terminado. Talvez isso continue acontecendo em cada alma que desperta. E a única pergunta que resta é: estamos prontos para beber? Capítulo 13. Oração, meditação e conexão com a fonte. O silêncio é a linguagem da alma. No barulho do mundo, na tempestade de pensamentos que cobre a mente como um véu espesso, o homem se esqueceu de como ouvir. Você acha que rezar é falar e meditar é esvaziar-se, mas a verdade é mais profunda. Ambas são portas para a fonte, caminhos diferentes que levam ao mesmo destino. Desde tempos imemoriais, os buscadores entenderam que a divindade não é encontrada no exterior, mas nas profundezas do ser. Jesus disse claramente: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Este ensinamento não se refere apenas a um lugar físico, mas a um retiro interior. A um retorno ao santuário, onde a voz do Espírito nunca deixou de falar. Os essênios meditavam ao amanhecer, de frente para o sol nascente, porque sabiam que a luz externa é apenas um reflexo da luz interna. Os monges do deserto buscavam a oração incessante, um estado em que cada respiração se tornava um diálogo com Deus. Os místicos sufis giravam em transe, perdendo-se na dança da existência, até desaparecerem na presença divina. Mas o que é oração? E o que é meditação? A frase, a vibração do verbo. A oração não é um apelo, mas uma afirmação. Não é um ato de carência, mas de comunhão. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele não disse: Senhor, dá-nos o que precisamos, mas sim, seja feita a tua vontade. Pois ele sabia que a vontade divina é a harmonia perfeita, o fluxo do universo em sua plenitude. Os antigos mestres conheciam o poder da palavra falada. Na tradição hebraica,
O nome de Deus era impronunciável, porque não era um nome, mas uma vibração. No hinduísmo, o som Om é o eco primordial, a energia que sustenta todas as coisas. Nos evangelhos gnósticos, Jesus diz: peça sem medo, e lhe será dado. Fale com certeza, e lhe será revelado. Orar não é repetir frases mecânicas. É decretar com convicção. Falar com o Espírito, sabendo que a palavra é a ferramenta com a qual o homem molda a realidade. Um mestre sufi disse uma vez: a melhor oração não é aquela dita com os lábios, mas aquela que se torna cada batida do coração. Meditação. Fusão com a fonte. Se orar é falar com Deus, meditar é ouvir sua resposta, não em palavras, mas na vibração que está por trás de tudo. Os primeiros cristãos praticavam a exíquia, a busca pelo silêncio interior. Na Índia, os rishis sentavam-se em profunda contemplação, despojando suas mentes de todas as distrações até que se tornassem um com a existência. Na tradição taoísta, disse que quem aprende a esvaziar-se torna-se um reflexo do próprio universo, a nova humanidade. Se a segunda vinda de Cristo é um despertar coletivo, então a chave não é olhar para o céu, mas olhar para dentro. Não se trata de esperar por um milagre externo, mas de se tornar o milagre. Um manuscrito essênio, encontrado nas cavernas de Qumran, dizia: quando a humanidade se lembrar de sua origem, o Filho do Homem se manifestará em cada coração. Então o céu e a terra não serão mais separados, e não haverá mais espera. Talvez Cristo nunca tenha partido. Talvez ela sempre tenha estado aqui, incorporada em cada ato de compaixão, em cada despertar silencioso, em cada alma que se lembra de sua verdadeira luz. E se isso for verdade, a única pergunta que importa é: quando abriremos os olhos? Capítulo 12. Os segredos da última ceia. Pão, vinho e energia espiritual. Numa sala iluminada por candeeiros de azeite, o mestre partiu o pão e levantou o xícara. Seus discípulos o cercaram, incapazes de compreender a profundidade do momento. Eles pensaram que era um jantar de despedida, mas na verdade era uma transmissão de energia, um pacto selado em símbolos ancestrais. A última ceia não foi um simples banquete, mas um ritual de transmutação. Cada elemento presente continha um significado mais profundo, uma chave que os iniciados podiam decifrar. Não era só pão e vinho, era matéria e espírito, corpo e consciência, o visível e o invisível entrelaçados em um único ato sagrado. Pão, a substância da criação. Este é o meu corpo, que será entregue por vocês. O pão é, desde os tempos antigos, o símbolo da substância primordial. No Egito, era oferecido aos deuses como alimento da vida. Nos mistérios de Eleusis, o pão sagrado era consumido pelos iniciados, antes de receber a visão do Eterno. Para os hebreus, o maná desceu do céu para nutrir os filhos de Israel no deserto. Mas Jesus não falou do pão como simples sustento material. Ele falou da essência da existência, da substância que compõe todas as coisas. Quando ele disse: "Este é o meu corpo", ele não estava se referindo apenas à sua carne, mas ao princípio universal que o conectava ao universo. Os alquimistas entenderam isso bem. Em seus tratados, eles descreveram uma matéria-prima, subjacente a toda a criação, uma energia que pode ser refinada ao seu estado mais puro. O pão oferecido por Jesus não era apenas trigo e água, mas um símbolo da consciência transformada, do corpo sutil que nasce quando a matéria é purificada. Vinho, o espírito que transforma. Este é o meu sangue, derramado por você. O vinho sempre foi o líquido da transfiguração. Nos rituais dionisíacos, era bebido para abandonar o mundo comum e entrar em estados de êxtase divino. Na Cabala, o vinho representa a energia que flui dos mundos superiores para a existência humana.
Mas na última ceia, Jesus não estava falando do vinho como uma simples bebida. Ele falou do fogo interior, da centelha divina que habita em cada ser. Seu sangue não era apenas sua linhagem, mas a energia vital que circula em toda a criação. Os místicos entenderam que quando alguém bebe conscientemente do vinho sagrado, está absorvendo mais do que líquido. Você está aceitando a transformação, permitindo que a energia espiritual purifique seu interior e eleve sua consciência. Em textos gnósticos, disse que Jesus sussurrou aos seus discípulos: se beberem do meu cálice, beberão do conhecimento oculto. Se comerem do meu pão, nunca conhecerão a morte. Porque o verdadeiro alimento não é físico, mas vibracional. O ritual de transmissão de energia. O que aconteceu na última ceia foi mais do que um encontro. Foi uma transmissão de códigos espirituais. Um ato no qual a energia do Cristo foi impressa naqueles que estavam preparados para recebê-la. Os grandes mestres da história realizaram rituais semelhantes. No hinduísmo, prasad é um alimento abençoado por um sábio, e disse que quem o consome absorve a vibração do mestre. No sufismo, o derviche recebe o encorajamento do guia espiritual como um sopro de iluminação. Jesus não estava apenas compartilhando uma refeição. Ele estava programando a consciência de seus discípulos para o despertar. O pão era a estrutura, a forma. O vinho era o movimento, a essência. Ambos eram necessários para completar a alquimia da alma. O legado oculto. Depois da ceia, os discípulos não eram os mesmos. Algo dentro deles havia mudado, mesmo que não entendessem completamente. A energia do Mestre estava impressa neles. As histórias nos contam que, anos após a ascensão de Jesus, quando seus seguidores se reuniam em segredo, eles repetiam o mesmo gesto: partir o pão e compartilhar o vinho, não como um simples lembrete, mas como uma forma de reativar sua conexão com a luz. Quem sabia entendia que não era um ato simbólico. Era uma ponte entre o humano e o divino. O silêncio após o último gole. Em um monastério perdido, um pergaminho antigo continha uma inscrição misteriosa: quando o pão é puro, ele se torna luz. Quando o vinho é compreendido, ele se torna fogo. Quem une ambos, deixa de estar dormindo. Talvez a última ceia nunca tenha terminado. Talvez isso continue acontecendo em cada alma que desperta. E a única pergunta que resta é: estamos prontos para beber? Capítulo 13. Oração, meditação e conexão com a fonte. O silêncio é a linguagem da alma. No barulho do mundo, na tempestade de pensamentos que cobre a mente como um véu espesso, o homem se esqueceu de como ouvir. Você acha que rezar é falar e meditar é esvaziar-se, mas a verdade é mais profunda. Ambas são portas para a fonte, caminhos diferentes que levam ao mesmo destino. Desde tempos imemoriais, os buscadores entenderam que a divindade não é encontrada no exterior, mas nas profundezas do ser. Jesus disse claramente: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Este ensinamento não se refere apenas a um lugar físico, mas a um retiro interior, a um retorno ao santuário, onde a voz do Espírito nunca deixou de falar. Os essênios meditavam ao amanhecer, de frente para o sol nascente, porque sabiam que a luz externa é apenas um reflexo da luz interna. Os monges do deserto buscavam a oração incessante, um estado em que cada respiração se tornava um diálogo com Deus. Os místicos sufis giravam em transe, perdendo-se na dança da existência até desaparecerem na presença divina. Mas o que é oração? E o que é meditação? A frase, a vibração do verbo. A oração não é um apelo, mas uma afirmação. Não é um ato de carência, mas de comunhão. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele não disse: Senhor, dá-nos o que precisamos, mas sim,
seja feita a tua vontade. Pois ele sabia que a vontade divina é a harmonia perfeita, o fluxo do universo em sua plenitude. Os antigos mestres conheciam o poder da palavra falada. Na tradição hebraica, o nome de Deus era impronunciável porque não era um nome, mas uma vibração. No hinduísmo, o som Om é o eco primordial, a energia que sustenta todas as coisas. Nos evangelhos gnósticos, Jesus diz: peça sem medo, e lhe será dado. Fale com certeza, e lhe será revelado. Orar não é repetir frases mecânicas. É decretar com convicção, falar com o Espírito, sabendo que a palavra é a ferramenta com a qual o homem molda a realidade. Um mestre sufi disse uma vez: a melhor oração não é aquela dita com os lábios, mas aquela que se torna cada batida do coração. Meditação, fusão com a fonte. Se orar é falar com Deus, meditar é ouvir sua resposta, não em palavras, mas na vibração que está por trás de tudo. Os primeiros cristãos praticavam a resíquia, a busca pelo silêncio interior. Na Índia, os rishis sentavam-se em profunda contemplação, despojando suas mentes de todas as distrações até que se tornassem um com a existência. Na tradição taoísta, disse que quem aprende a esvaziar-se torna-se um reflexo do próprio universo. Jesus não apenas orou, ele também entrou no deserto, se afastou da multidão e passou noites inteiras em comunhão com o invisível. Porque a conexão com a fonte não é um evento, mas um estado. Nos mosteiros do Tibete, disse que há uma montanha onde o vento não faz barulho. Ali, no mais profundo silêncio, os monges ouviram o que as palavras não podem expressar. A união de ambos, a porta aberta. Oração e meditação não são opostas, mas complementares. Um é o impulso que eleva, o outro é o espaço que ele recebe. Quando ambos se unem, a ponte entre o humano e o divino é criada. Os antigos sabiam que o segredo está na respiração. Inalar é receber, expirar é oferecer. A cada respiração, a consciência entra e sai do mistério, lembrando, mesmo que apenas por um instante, sua verdadeira natureza. Um antigo pergaminho encontrado no Monte Athos continha uma inscrição enigmática. Reze como se já tivesse recebido. Medite como se nunca tivesse pedido. Então, a porta se abrirá. Talvez a busca nunca tenha sido externa. Talvez a fonte nunca estivesse longe. E a única pergunta que permanece é: quem está disposto a entrar? Capítulo 14. O despertar de Cristo no novo mundo. O sol nascente projeta sua luz em um horizonte diferente. O mundo que conhecíamos está mudando e, com ele, a consciência daqueles que o habitam. Velhas estruturas, dogmas inabaláveis e verdades impostas começam a desmoronar. Algo novo está surgindo, não de fora, mas das profundezas da alma coletiva. O Cristo está despertando, não como uma figura distante retornando dos céus, mas como uma centelha viva dentro de cada ser humano. Não é o retorno de um homem, mas a manifestação de uma consciência que sempre esteve presente, aguardando o momento em que os véus da ilusão cairiam. O Cristo interior, além da história. Os antigos sábios ensinavam que Cristo não é meramente um indivíduo, mas um princípio eterno, uma força que está latente no âmago do ser. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: o reino está dentro de vocês e fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. As palavras estão lá desde o princípio, mas o homem preferiu esperar por um Redentor, em vez de despertar o Cristo dentro de si. Ele buscou fora o que só pode fazer dentro de si. Nos mosteiros essênios, os iniciados recebiam uma mensagem oculta. Cristo não é o nome de um homem, mas a chama que arde em todos que se lembram. Agora, neste novo mundo, a chama está sendo reacendida. O fim de uma era e o nascimento de outra. As Escrituras falam do fim dos tempos, mas não como uma destruição do mundo.
mas como a dissolução da velha consciência. A era do medo, da separação, da escravidão da alma às coisas materiais está chegando ao fim. Os sinais estão por toda parte. O sistema que dominava a mente humana está se fragmentando. Os paradigmas que governavam a existência perdem seu poder. A verdade que estava escondida começa a vir à tona. O Apocalipse nunca foi o fim, mas a revelação. E no meio desse caos, Cristo desperta em corações que não temem mais, em mentes que entendem que a divindade nunca esteve fora. O Cristo do Novo Mundo, uma consciência unificada. Na tradição védica, fala-se do advento de um novo ciclo, onde o homem deixará de se ver como uma entidade isolada e reconhecerá sua unidade com tudo o que existe. No budismo, Maitreya, o Buda do futuro, não será um único ser iluminado, mas toda a humanidade alcançando a iluminação. Jesus falou da videira e dos ramos. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Esta não é a mensagem de um Messias buscando seguidores, mas de uma consciência que busca despertar em cada alma. Quando Cristo despertar completamente na humanidade, as diferenças de credo, raça e nação deixarão de ter sentido. Entender-se-á que o divino não pertence a um único povo ou a uma única fé, mas é a essência de tudo o que existe. O homem que sonhou com o Cristo vivo. Os sufis contam a história de um homem que passou a vida inteira esperando a chegada do Salvador. Ele se recusou a viver plenamente, pois todos os dias ele acordava esperando que o grande mestre descesse dos céus e mudasse o mundo com seu poder. Uma noite, em um sonho, ele viu uma luz que o cegou, e naquela luz, uma voz lhe falou: "Por que você ainda está esperando?" O homem, tremendo, respondeu: "Porque eles prometeram que o Redentor viria." A voz sorriu dentro de sua mente: "Olhe para si mesmo na água." O homem se inclinou sobre um lago cristalino e viu seu próprio reflexo, mas ele não era mais o mesmo. Seus olhos brilhavam com uma luz dourada. Sua pele irradiava um brilho que eu nunca tinha visto antes. E então ele acordou e nunca mais esperou. O despertar que já começou. Cristo não virá nas nuvens. Ele não retornará com exércitos celestiais ou trombetas de fogo. Ela nasce em todo ser que se lembra de sua origem. Na criança, que olha o mundo com admiração. Na mulher, que entende que não há fronteiras entre sua alma e a do outro. No homem que deixa seu medo para trás e caminha com certeza na luz. A segunda vinda não é um evento. É um despertar coletivo. E a única pergunta que permanece é: você já abriu os olhos? Exercício: o olhar de Cristo. Este exercício é simples, mas se você praticá-lo com verdadeira intenção, ele transformará sua percepção da realidade. Você não precisa de um lugar ou ferramentas especiais. Você só precisa da sua consciência e dos seus olhos. Instruções: primeiro, escolha um lugar do dia a dia. Pode ser a igreja, seu local de trabalho, a rua, o transporte público ou até mesmo sua casa. Não importa onde você esteja. O que importa é a sua aparência. Segundo, relaxe e respire. Antes de começar, feche os olhos por um momento e respire profundamente 3 vezes. A cada inspiração, sinta-se preenchido pela presença. A cada expiração, deixe de lado a distração e a rotina. Terceiro, ative o olhar de Cristo. Agora abra seus olhos com a intenção de ver através da divindade. Não como a pessoa que você sempre pareceu, mas como se o Cristo dentro de você estivesse despertando neste momento. Imagine que em cada rosto que você vê, há Deus disfarçado. Olhe para as pessoas como se fossem sagradas, mesmo aquelas que lhe causam desconforto ou são indiferentes. Observe os objetos, os edifícios, as árvores, como se todos vivessem com a mesma essência divina. Se você falar com alguém,
Ouça como se fosse Jesus falando com você em segredo, testando sua capacidade de reconhecê-lo. Quarto, observe o que muda em você. Você sente mais compaixão? Você percebe algo diferente nas pessoas ou no ambiente? Você percebe uma paz que não existia antes? Quinto, realize esta prática durante o dia. Você não precisa fazer isso o tempo todo, mas repita em momentos específicos. Quando estiver caminhando, quando estiver conversando, quando vir algo que normalmente ignoraria. O segredo deste exercício: Cristo nunca esteve ausente. Só o mundo o cobriu com uma camada de separação, de julgamento, de esquecimento. Este exercício devolve a você a visão que sempre esteve aí, mas que a mente turvou. Nos evangelhos gnósticos, Jesus diz: divida um pedaço de madeira, e eu estarei lá. Levante uma pedra, e você me encontrará. Cristo está em todo lugar. A questão é: você ousa ver isso?